Se você não sabe a letra, feche seus olhos, comece a declarar que Ele é santo. Junte-se aos céus. Deus colocou a adoração dentro de nós. Nós somos seres que entregam a adoração. Não se preocupe com quem está do seu lado, só flua nisso. Amém? Espírito Santo, leva as nossas mentes cativas a Ti. Nós Te adoramos, nós Te amamos. A Tua presença é o nosso bem mais precioso. Como nós amamos a Tua presença. Derrama mais essa manhã sobre nós. Em um domingo que existem pessoas comemorando porque ainda não Te conhecem, eis-nos aqui Te adorando e orando por elas, Pai, para que a mesma graça que nos alcançou alcance-as. Digno, digno, digno. Santo, santo, santo. Me prostrar em adoração de todo o coração e louvor. Eu adoro. Declare aleluia. Amado da minha alma, aleluia. Com todo o céu nós cantamos. Juntamos todos teus olhos são como fogo, brilhas como o sol, és meu único desejo. Declare aleluia, aleluia, nosso amado. Com todo o céu nós cantamos. Com todo o céu, aleluia. Amado da minha alma, aleluia. Com todo o céu todo o céu nós cantamos. Com todo o céu nós cantamos. Digno, digno, digno.
Aumente o volume da sua voz. Os anjos declaram: Santo é o teu nome. A terra responde: Santo tu és. Os anjos declaram: Santo é o teu nome. A terra responde: Santo tu és. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo tu és. Aleluia, Santo tu és. Os anjos declaram: Como nós amamos tua presença, lindo Jesus, nós adoramos estar diante de ti. Como nós te amamos, Santo Espírito, revela-nos Jesus. Céus declaram, nós queremos declarar o que os céus declaram, nós queremos declarar também. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. Não há outro. Ah, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. Não há outro como tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto. Não há outro. Vamos lá, declare mais uma vez: como eu te amo, Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. Nós te amamos, não há outro como. Quem se compara a ti, Jesus, como eu te amo, tanto, tanto. E não há outro como. Declare: não há.
Só você pode me dar o que eu preciso. E o que eu preciso é Jesus. Só você pode me dar o que eu preciso. E o que eu preciso é Jesus. Doce Espírito, só você pode me dar o que eu preciso. E o que eu preciso é Jesus. Só você pode me dar o que eu preciso. E o que eu preciso é Jesus. Só você pode me dar o que eu preciso. Meu coração dói de amor bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor bate tão forte por ti, só por ti. De amor e os teus pés pra beijar, lindo Jesus, e os teus olhos são de amor e os teus pés pra beijar. Cante o nome dele. Jesus, Jesus, Jesus.
de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são, seus olhos são. E sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. E só teu nome é doce. Livre da cruz, doce é o teu nome. Só doce como mel, tão doce, tão doce. Só teu nome só teu nome, só seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Grande igreja. Mais uma vez, só o teu nome. Só o teu nome. Deus conosco. Deus conosco, está aqui. Deus conosco. Aleluia. Sabe, um dia eu decidi entregar um vazio específico para Jesus. Um dia eu decidi entregar um buraco que havia no meu coração
nas mãos de Cristo. E eu tinha medo de entregar esse vazio para Ele, porque na minha cabeça, por algum motivo, não tinha solução. E olha que engraçado, o tamanho desse vazio era exatamente o tamanho de Jesus na minha vida. Emanuel, Deus conosco. Jesus, olhos de fogo, palavras que cortam com uma espada afiada. O poderoso Rei dos Reis, que nos abriu um caminho para chegar até Ele, que nos abriu um caminho para sentar nos tronos celestiais e trazer o céu para a terra, trazer o céu para a terra. Ah, Jesus, se todo mundo entendesse o que você tem para entregar. E a gente está em semana de carnaval e tem um monte de gente com um vazio enorme aí fora, sem entender o que Jesus tem para entregar. Ah, se eles soubessem! Ah, se eles soubessem! Soubessem o que Jesus faz, o que Jesus fez, eles não estariam lá, eles estariam prostrados aos pés de Jesus. Jesus, nós te entregamos tudo. Seus olhos são como fogo. Ah, Pai, entre nossos corações como uma espada afiada, Jesus. Eu te convido nessa manhã a entregar o vazio que você tem deixado consumir o seu coração e a sua mente.
nossos louvores, com a nossa entrega. Jesus, 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 Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Majestade Santa. Você tem o trono aqui, Jesus. Você tem o trono aqui, Jesus. Você tem o trono no Brasil e no mundo, Jesus. Você está sentado ao trono, Rei dos Reis. Nessa manhã as crianças possam continuar o que nós iniciamos aqui. Que possa ser uma extensão da presença e da atmosfera que está nesse lugar. Que elas possam entender que a vida com você vale muito a pena e vale muito mais. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Lê. Sou líder de jovens aqui nessa casa, é um prazer estar aqui. E eu quero saber quem está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez. Me dá um tchauzinho assim. Seja bem-vinda. Alguém aqui? Alguém? Sejam bem-vindos. Alguém aqui? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Alguém aqui? Sejam muito bem-vindos. Alguém aqui embaixo? Não? Ao final do culto, a gente quer muito conhecer vocês e entregar um presente. Então, não se esqueçam de passar no Conex, que é esse balcão bem na entrada aqui, um balcão bonito de madeira. Então, passa lá que a gente quer conhecer vocês, entregar um presente e conhecer mais de vocês, para que vocês possam fazer parte dessa família. Amém? Agora, eu tenho um recado muito especial para os papais e mamães que ainda não levam os bebês para o Kids. Nós temos a nossa sala ABA, que é para crianças de 1 ano e 4 meses. Até crianças de 1 ano e 4 meses. E lá é uma sala de apoio para vocês. A gente preparou essa sala com muito carinho e amor para que vocês sejam amparados em qualquer coisa. E a gente precisa muito da colaboração de vocês para que vocês sigam as regras. Aonde estão essas regras? Nós temos umas placas coladas bem na entrada da nossa sala ABA. Então a gente pede muito com a compreensão de vocês para que a gente possa ter um domingo tranquilo e em paz. Amém? Bom, é isso. Vamos para os avisos. Oi, família ID, sejam bem-vindos a mais um vídeo avisos. Roda a vinheta. Você sabe onde acessar a nossa agenda mensal? Na cadeira à sua frente tem o QR Code e através dele você pode conferir tudo o que vai acontecer aqui na nossa casa durante esse mês. A ID é uma igreja missionária e nós estamos empenhados em abençoar o mundo. Pensando nisso, nos dias 8 a 30 de março, faremos uma missão em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, um país que fica na África, é o 4º na escala da fome mundial. Nós estamos indo até lá para abençoá-los com o evangelho e com estrutura para poder dar dignidade e salvação para esse povo. Queremos convidar você, membro da ID, para participar conosco dessa missão. Precisamos de material escolar e doações para que possamos comprar
medicamentos, bagagens extras para levarmos mantimentos para Guiné-Bissau e adquirirmos lá tudo que for necessário para abençoar aquele povo. O kit de material escolar e medicamento que nós iremos adquirir custa R$ 45. Então hoje, se você abençoar a missão de Guiné-Bissau, faça uma oferta no valor de R$ 45 aqui para a ID, que esse valor será direcionado para a nossa missão. Lembrando que o ID Social também estará recebendo materiais escolares para poder abençoar as crianças de Guiné-Bissau. Caso você tenha material escolar, brinquedos em casa, traga para a nossa igreja para que nós possamos direcionar para essa missão poderosa. Faça parte disso e vamos assim abençoar e transformar o mundo com o amor de Jesus. Se você é novo por aqui, na nossa casa, o Café com os Pastores é o primeiro passo para você se tornar um membro aqui. Nessa manhã, nós iremos conversar, ter uma palavra, interagir com os pastores aqui da igreja, interagir como família e entender como a ID pensa e se organiza como igreja. Te esperamos para um maravilhoso café no dia 28/2, às 9 horas da manhã. Faça sua inscrição lá no nosso aplicativo. Se você namora ou está noivo, pare tudo, você precisa fazer o nosso curso de noivos. O curso de noivos ajuda os nossos casais a construírem um casamento saudável, feliz e firmado na palavra de Deus. Esse curso é destinado para todos os casais que desejam viver os sonhos de Deus, tornando esse futuro lar em um lugar de amor, respeito e cumplicidade. Ele acontecerá durante 2 sábados, dias 7 e 14 de março. Será o dia inteiro de ministração. É muito importante que você separe esse dia para você poder participar. O valor é R$ 97 por casal e nós já estamos nas últimas vagas. Faça sua inscrição para o nosso aplicativo. Se você é novo aqui na nossa casa, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em te receber. Ao final do culto, passe no balcão, na entrada da nossa casa, que nós queremos te receber e te dar um presente. Tchau, tchau. Bom culto, gente. Bom dia, igreja. Será que você pode dar um bom dia para a pessoa ao seu lado, dar um sorriso para ela? Bom dia, obrigado. Eu venho falar do momento da generosidade nessa manhã. Momento de alegria, construção. Mas antes eu quero dar um rápido recado. Hoje é o último dia para você fazer sua inscrição na escola ID, que vai ser sobrenatural. Então você que ainda não fez e você quer fazer, hoje é o último dia. Amanhã não vai estar mais aberto, porque os coordenadores da escola vão estar separando as turmas, separando tudo que é necessário. Então, entra no aplicativo da igreja, faz a inscrição, porque vai ser um semestre de muita revelação, de muita presença de Deus, de muita novidade, de muito conhecimento. Amém, igreja? Nós estamos animados com a escola. Quantos alunos, Lucas, a gente tem até o momento? Quase 300 alunos já na escola. Então, não fique de fora. Se você pode e deve, invista na sua vida espiritual. E nós estamos acreditando em um tempo de muita presença de Deus. Vamos lá, queridos, vamos falar de generosidade. Primeiro quero perguntar para vocês, quantos são gratos por nós pertencermos a uma igreja onde esse momento é feito com leveza, com alegria, com espontaneidade, amém? Eu lembro, há um tempo atrás, algumas igrejas que a gente ia, às vezes nessa hora o pessoal escolhia para dar uma saidinha, porque nunca sabia ao certo o que viria, né? E muitas vezes era feito de uma maneira que até constrangia um pouco. Mas nós queremos falar de generosidade aqui na ID, não como uma coerção ou não como uma forma de obrigação, mas como adoração. Será que você pode falar adoração no seu lugar? E hoje de manhã eu fiquei pensando muito nisso, eu sabia que eu ia falar, e eu pensei em nós levantarmos um altar de adoração ao nosso Deus através das nossas finanças. Por quê? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, sempre que um homem ou um patriarca ou alguém escolhido por Deus recebia uma vitória de Deus ou uma promessa, eles tinham por costume levantar um altar. Então Abraão fez isso, Noé fez isso, Gideão fez isso. A história inteira fala de pessoas que se encontraram com Deus, viram coisas maravilhosas, e por terem visto coisas maravilhosas e terem recebido coisas maravilhosas, eles por gratidão e honra levantavam o quê? Um altar. O que aquele altar queria dizer? O altar era mais do que pedras, tinha a ver com adoração. Tinha a ver com lembrar de que Deus é digno, é Deus que abre a porta, é Deus que faz acontecer, e é tudo por meio dele e para ele, amém? Então o altar dizia, Deus fez, Deus cuidou, Deus proveu, Deus é digno. Eu quero abrir em Gênesis 12, 7, na história de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 7, vai dizer: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse:
darei à tua descendência essa terra. Queridos, para um pouco aí, porque você precisa ter uma mentalidade que te ajude a entender as promessas de Deus. Então veja, a primeira coisa que acontece é Deus aparecendo para Abraão e fazendo para ele uma promessa. Qual foi a resposta de Abraão? Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, porque Abraão tinha visto coisas maravilhosas, ele levanta um altar ao Senhor. Eu quero ler também Juízes capítulo 6, versículo 24, porque tem a ver com a história de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 24 vai dizer: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Ou seja, Deus tinha se encontrado com Gideão e tinha dado Gideão vitória. E porque Deus tinha dado a Gideão vitória, o que Gideão fez? Levantou um altar. Então entenda, o altar não era porque eles queriam algo, o altar é porque eles tinham recebido algo, eles tinham sido encontrados. Quando Abraão vai sacrificar Isaac e o anjo aparece com o cordeiro, Abraão levanta um altar. E o que isso tem a ver com generosidade? Nesse momento nós não levantamos altares de pedra, mas levantamos um altar espiritual. A nossa generosidade significa que nós cremos e trazemos não apenas dinheiro, nós precisamos entender isso. Quando você oferta, quando você dizima, isso não é mais dinheiro, mas você está levantando a Deus o quê? Um altar, dizendo: Deus, muito obrigado. Por quê? Porque eu sei que é o Senhor que abriu todas as portas na minha vida. E o altar fala de confiança, o altar fala de entrega. Então, quando nós estamos nesse momento, é o único momento no culto que nós podemos adorar a Deus também com as nossas finanças. Provérbios diz assim: honra o Senhor Deus com os teus bens. Então entenda, esse momento não é sobre dinheiro, gente. Não é sobre R$30 ou qualquer outra quantia, não é sobre o quanto, é sobre honra. Nesse momento nós separamos um momento do nosso culto, ou quando você estiver fazendo, porque eu sei que muita gente faz durante a semana, mas quando você for fazer, você não pode fazer como se estivesse pagando uma conta qualquer, amém, igreja? Como se você estivesse no restaurante, chegou a conta, eu vou transferir meu dízimo, vou fazer uma oferta. Não, irmão, para um pouco e fala: Deus, isso é um altar. Isso é um altar. O que o altar queria dizer? Todos que passassem por aquele altar diriam: Deus é bom, Deus deu vitória a eles. Eu quero viver de tal forma que a minha vida e a da Shayla possa ser um altar para as nossas futuras gerações. Que os nossos filhos olhem e digam: Deus foi fiel com meu pai e com minha mãe. Sabe, eu aprendi os caminhos da generosidade na igreja com meu pai, com minha mãe que não está mais aqui, quando eles nos davam semanada. Naquela época R$10 por semana era um bom dinheiro. E ali eles já diziam: separa aquilo que não é seu, porque tal parte é você lembrando durante toda a sua vida que tudo que vem às suas mãos é Deus que deu. E eu termino lendo Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16, porque nós não estamos mais na velha aliança, amém? Nós não somos mais como Abraão, como Gideão, como Noé. Nós temos Cristo. E olha o que diz o autor de Hebreus. Lembra que o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, que tinham os patriarcas, que tinham as promessas. E ele fala assim: assim por meio de Jesus. Entenda algo. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida é por meio de Jesus. Então ele começa escrevendo: assim por meio de Jesus. Quantos foram salvos por meio de Jesus? Quantos foram perdoados por meio de Jesus? Quantos foram encontrados por meio de Jesus? Quantos renasceram por meio de Jesus? O autor de Hebreus está dizendo: não existe maior encontro do que o encontro com Jesus. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Olha o versículo seguinte, ele vai dizer: e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Quando a gente fala que vai abençoar a África, Deus está dizendo: eu me agrado de vocês. Quando a gente fala que através das nossas finanças a gente abençoa a cidade, a gente abençoa as famílias, a gente abençoa pessoas, Deus fala: eu me agrado de vocês. Então que hoje, na sua oferta, no seu dízimo, na sua contribuição, que você faça com alegria, dizendo: Pai, isso é um altar de adoração a Ti. E que o Senhor se agrade do que nós temos feito. Amém, igreja? Então aqui atrás vão aparecer as formas. Faça com alegria, faça com o coração aberto. Faça não porque você precisa de uma bênção, mas porque você já é abençoado.
continuar fazendo, não tem problema. Mas se você já terminou, levante sua mão para cá. Pai, nós queremos declarar que o que nós depositamos aqui não é real ou dinheiro, mas são pedras para construir um altar, Deus. Um altar que demonstra que Tu és a nossa fonte, que Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos direciona. Nós declaramos que até aqui nos ajudou o Senhor. E nós pedimos, Pai, que sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada coração, que os nossos olhos estejam abertos para entendermos que a nossa contribuição é por meio de Cristo, onde todas as promessas têm o sim e o amém. E nós declaramos, Pai, portas abertas, coração aberto, alegria. Declaramos que esse momento é o momento de nós construirmos um altar com alegria, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou e continuará nos ajudando. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, família ID. Que alegria estar aqui. Grandes coisas Deus tem feito. Para quem não me conhece, eu sou Júlia, casada com Marco Antônio. Lideramos aqui a área de casais, nós dois. E fui convocada para hoje compartilhar um pouquinho, para a gente continuar o desdobramento do terceiro dia. Quem está aqui desde o primeiro dia que temos falado do terceiro dia? Que bom. Então, grande parte já vem acompanhando. Se você não pegou desde o início, sugiro assistir lá no YouTube. Mas hoje o nosso tema é: depois do terceiro dia, tudo mudou. Chegamos até o terceiro dia e depois do terceiro dia, tudo mudou. Quero começar lendo com vocês Mateus 28, 5 e 6. Então o anjo falou com as mulheres. Elas estavam indo, Maria Madalena e Maria, ver o corpo de Jesus. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o corpo estava. Então eu quero começar dizendo que a primeira notícia do terceiro dia é que ele ressuscitou. E isso para nós é uma notícia maravilhosa. Quando ele ressuscita, muitas coisas acontecem e nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então nós vimos que o terceiro dia foi dia de morte, sábado do silêncio. No terceiro dia, Maria estava indo ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus e ali algo já tinha acontecido. Antes dela chegar, aconteceu ali um terremoto. A pedra foi rolada e Jesus ressuscitou. Os guardas que estavam cuidando do corpo estavam caídos como mortos, devido ao que eles presenciaram, tomados de medo. Mas quando as Marias chegam, elas encontram um anjo que trazem uma notícia. E antes que elas dissessem o que elas estavam indo fazer, o anjo diz: eu sei o que vocês vieram fazer aqui, vocês estão procurando o mestre. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Ele ressuscitou. E naquele momento Maria se encontra com o jardineiro a chama pelo nome, e ela reconhece, diz: Rabone, mestre. E Jesus diz: sou eu, Maria. Agora vai encontrar teus irmãos e avisa eles que eu ressuscitei como havia dito. O que eu disse se cumpre. Eu vou entregar o sacrifício, vou resolver umas coisas ali com o Pai e já encontro vocês. E lá foi Maria. E a primeira coisa que acontece depois do terceiro dia é a notícia que a morte morreu. Que notícia boa é saber que a morte morreu. A morte foi instaurada no momento em que Adão decidiu por conta própria viver seus planos. Foi instaurada quando Adão decidiu comer de um fruto que Deus tinha dito para ele não comer. Deus foi claro, falou: Adão, do fruto dessa árvore, não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. Depois, na conversa ali, que nós encontramos com a serpente em Gênesis, a serpente traz dúvida: será que morre mesmo? Será que é desse jeito? Não, é que Deus não quer que você seja como Ele é. E Adão já era como Deus é. Mas naquele momento em que Adão come do fruto, a morte é instaurada. A separação de Deus.
E se nós lermos todo o Antigo Testamento, nós vemos uma história que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça. Porque no início havia um caos e Deus organiza a terra. Mas depois, longe de Deus, parece que o caos volta a existir. Não é verdade? É morte, é guerra, é homicídio entre irmãos, é abuso entre famílias. É uma coisa terrível. Porque ali estava o homem sem Deus, distante de Deus, morto, vivendo por conta própria. Mas quando Jesus vem, Jesus sabe de toda a lei, conhece a lei, estabeleceu a lei e ele vem cumprir a lei. E há na lei algo que diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E Jesus veio para nos reconectar à nossa origem, ao Pai. Então Jesus vem e ele sabia que ele ia precisar cumprir a pena que já estava definida e julgada a nosso respeito, que era uma pena de morte. E Jesus assume o nosso lugar. E ele morre a nossa morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Ele faz com que o poder da morte morra. Ele faz com que o poder do medo desapareça. Porque agora ele tem chaves da eternidade, chaves da morte, chaves do inferno nas suas mãos. Então, quero ler com vocês 1 Coríntios 15, 54 e 57, o que o apóstolo Paulo diz. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, você pode dizer graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo estava dizendo é: havia sobre nós uma condenação, mas houve um homem que tomou o nosso lugar e assumiu essa condenação. E foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar a sua vida. Tem uma frase de Agostinho que diz: a morte de Cristo matou a morte. Na cruz, Jesus levou o nosso pecado, mas na sua ressurreição, ele venceu a morte. Ou seja, o poder que nos separava de Deus foi tomado de volta. Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue, Cristo Jesus, foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Aqui eu quero que a gente entenda algo. Quando Jesus morre no nosso lugar, ele estava assumindo o castigo que era nosso. Ele estava dizendo: a condenação sobre eles eu trago sobre mim. E ele cumpre, ele paga a nossa sentença. Mas não só isso. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele nos ressuscita com ele, para que agora nós possamos viver uma vida como a dele é. Dá para entender? Ele morre a nossa morte para vivermos sua vida. Ele morre, ele assume o que era nosso para nos dar o que era dele. Então na cruz ele leva sobre si nosso pecado, nossa dor, nossos medos, nossas dores, nossa enfermidade. Ele sofre, ele padece. Na cruz ele experimenta um distanciamento do Pai pela primeira vez. Em todo o tempo, os discípulos falavam: mestre, como devemos orar? Revela-nos o Pai. Ele diz: vocês já o têm visto em mim. Mas nesse momento da cruz, onde os nossos pecados estavam sobre ele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus tem a sensação de um desamparo, porque a Bíblia nos afirma que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. E naquele momento, os pecados separavam Cristo do Pai. Mas até mesmo o medo da separação foi vencido, porque Cristo morre. E aqui eu quero dizer algo: que a morte não tinha poder para tocar Cristo. A morte não tem poder contra a vida. E isso é sensacional. O nosso Deus é Deus de vida. Você tem buscado e conhecido um Deus de vida. E aí você fala: Júlia, mas você acabou de me dizer que Cristo morreu? Sim, ele morreu porque ele escolheu morrer. Ele se entregou.
A Bíblia diz que ele diz: tudo está consumado, e entrega o seu espírito e morre. E naqueles 3 dias, se você estudar, vale a pena estudar, acontecem muitas coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. São 3 dias que aqui um silêncio fica, mas o mundo espiritual ouvia muitos barulhos. Mas ao 3º dia, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, agora ele diz: da forma como eu paguei a sua conta, a sua dívida, quitada está. Agora eu quero te dar a minha vida. O crédito que é meu, eu quero compartilhar. O 3º dia traz a notícia da ressurreição. Traz a notícia de que você não precisa mais viver a vida que era sua, porque ele te deu a que era dele. E depois de que a morte morreu, uma explosão de fé acontece. O que Deus queria era reconectar o nosso espírito ao trono de Deus. E essa reconexão acontece por intermédio da fé. Se você ler a Bíblia, se você ler Hebreus capítulo 11, a galeria da fé, ele vai narrar a história de patriarcas, profetas, juízes que viveram por fé. Porque a fé é a linguagem do Espírito. A fé é o que nos conecta ao trono de Deus. E por mais que o que nós mais vejamos seja o nosso corpo, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos por um tempo um corpo. E isso fica fácil quando a gente vai a um sepultamento. Você vê o corpo da pessoa, mas ela já não está mais ali. Porque nós não somos o corpo, somos o espírito. E das 3 dimensões, a que nós mais falamos e vemos é o corpo. Porque o espírito e a alma são imateriais. Não é verdade? Você não consegue pegar. E da mesma forma, um paralelo com o planeta Terra. Nós temos 2/3 de água, mas ele é conhecido por ser o planeta Terra. Era melhor que fosse planeta água. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós somos a maior parte espiritual e imaterial do que o terreno. Mas nós nos apegamos muito ao terreno. E aí, quando a morte é vencida, uma reconexão espiritual acontece para todos nós. Algo novo se abre. Vamos ler 1 Coríntios 17 e 20. Uma explosão de fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Uau, o que isso aqui está nos dizendo? Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria talvez um mártir. Mas quando ele ressuscita, ele se torna não mais o unigênito, mas agora o primogênito de muitos irmãos. Agora ele abre para nós um novo e vivo caminho que nos conecta a um mundo imaterial. Mas qual é a linguagem do Espírito? Fé. E o que é a fé? A fé, em Hebreus 11:1, diz que é a certeza do que eu espero e a convicção de fatos que eu não vejo. É uma convicção, certeza de algo que eu não vejo, mas existe. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna presenteador dos que o amam e buscam. Em toda a Bíblia a gente vê Deus honrando a fé. Abraão se tornou o pai da fé. E pela fé Deus fez promessas a Abraão que se cumpriram na vida de Isaac, Jacó, as 12 tribos e chegou até nós. Pela fé, que é a certeza, não no que nós vemos, mas num Deus que tudo pode. Em Marcos 9:23, Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz aos seus discípulos: tudo é possível ao que crê. Quando ele diz tudo, é tudo. Eu gosto de pensar nas coisas que eu vou lendo, mas tem hora que a Bíblia dá nó na minha cabeça. Porque se tudo é possível ao que crê, a gente pode tudo. A fé, ela traz ao visível o que ainda não aparece. Com a sua fé, você pode trazer à sua vida o que ainda não existe. A fé move o reino dos céus.
E essa explosão de fé, Jesus manifestou ao longo da sua existência. Eu quero que você se imagine como um dos discípulos, tá? Nós somos um dos discípulos que anda com Jesus. E eu fico pensando que não era andar com Jesus. E andar com Jesus era literalmente andar, tá, gente? Com Jesus. Porque hoje a gente está numa época tão fácil. Você quer comida, iFood, né? Você está sem carro, chama o Uber. Você faz, um clique, basta um clique. Apenas um toque. Mas naquela época eram jornadas a pé. E eu fico pensando tanto que eles não conversavam. E perguntando e tentando entender. E ao longo dessas caminhadas muitas coisas aconteciam. Então eu quero que você se imagine como um daqueles judeus que era discípulo, estudioso da lei, da fé, mas até então uma fé com limites, uma fé dentro do que me ensinaram. E eu quero te dizer algo, a visão que você tem de Deus foi uma visão que te ensinaram. Mas talvez ele possa se revelar a você de uma forma nova. E estão eles andando, e daqui a pouco chega até ele um homem chamado Jairo. E esse homem diz assim: mestre, minha filha está muito enferma. Queria muito que o senhor fosse na minha casa. E ele fala: nós vamos até lá. E começa a jornada a pé para ir para a casa de Jairo. Mas no meio dessa jornada havia um cruzamento de fé e oração acontecendo no mundo do espírito. Porque Jairo esperava por um milagre, mas haviam outras pessoas ali também, crendo de que em Jesus o milagre podia acontecer. Então havia uma mulher que padecia de uma hemorragia há 12 anos. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Eu queria que você entrasse um pouco nessa história. Imagina você está tentando resolver uma questão de saúde sua. E você procura todos os médicos, todas as clínicas, todos os tratamentos aqui e fora do país que possam resolver o seu problema. E você vê todos os seus recursos indo embora e nada cura. Nada resolve, nada dá resultado, nada funciona. E aquela mulher ouve falar de Jesus. E ela pensa com ela: se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu sei que eu vou ficar curada. Ela pensa: eu sei que eu vou ficar curada. E ela vai então tentando se infiltrar naquela multidão. E aí eu fico pensando, a maioria da multidão eram homens. E não era da cultura da época as mulheres participarem, que dirá uma mulher hemorrágica, ela estava isolada há 12 anos. Ela era impura. E essa mulher vai indo e por alguma razão, que eu diria celestial, ninguém barrou aquela mulher. Nenhum homem fala: ei, sai daqui, você não tem que estar aqui. Até que ela chega perto de Jesus e toca no manto dele. No que ela toca, Jesus para a caminhada. E ele diz: alguém me tocou. E Pedro responde o que eu acho que eu responderia: mestre, tem uma multidão apertando a gente, é claro que alguém te tocou. Não, Pedro, esse toque é diferente. Esse toque, Pedro, não é um esbarrão, esse toque carrega fé. Esse toque carrega a linguagem do meu mundo. Esse toque traz ao visível que nunca apareceu. E a mulher trêmula diz: fui eu, Senhor. E ele diz: vai, a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé está trazendo o que existe no mundo que não aparece ao mundo que aparece. E a Bíblia diz que no exato instante o sangue estancou, a cura aconteceu. E eles continuam a caminhada para onde? Casa de Jairo. Mas nessa caminhada vem um servo de Jairo e diz: olha, não perturba mais o mestre, não precisa mais não. Morreu. Jairo, desculpa a notícia, sua filha morreu. Como pai e mãe, eu imagino o coração de Jairo. Sem você saber exato o que pensar, Jesus vira para ele e fala: Jairo, crê somente. Continua a jornada. E eles vão até a casa de Jairo. Chega na casa de Jairo, o que está havendo ali? Choro. Porque é isso que a gente faz quando a morte se apresenta. E ele chega e diz: por favor, peça que todos saiam daqui. Tire todos daqui. Só 3 eu quero comigo: Pedro, Tiago e João. Agora eu fico imaginando o coração de Pedro, Tiago e João. Cara, no meio do caminho ele já curou uma mulher. Disseram para ele que a menina morreu e ele disse para continuar. Já está dando nó na cabeça. Mandou todo mundo sair, só ficou a gente. Cara, liga atenção total, porque alguma coisa muito louca vai acontecer aqui. E aí ele vai até a menina e diz: Tabita,
levanta. E na mesma hora a menina se levanta. E ele vira para a mãe e diz, dá de comer porque ela está com fome. E aí eu fico pensando, sendo um dos discípulos, ai, vamos contar isso para todo mundo. Jesus vira para eles e diz, não contem a ninguém o que vocês viram aqui. Graças a Deus eram homens. Se fossem mulheres já estavam morrendo de ansiedade. Deus não erra. Para a mulher, o que ele diz? Maria, anuncia aos teus irmãos. Para o homem, conta para ninguém. Ele consegue fazer isso, nós não. Então, aqueles discípulos foram vendo milagres acontecendo. E uma explosão de fé ia tomando o povo. Todo mundo queria seguir Jesus. Milagres acontecendo. A um ele dizia, vai, a tua fé te salvou. A outro centurião, que o servo estava doente, ele diz, eu não sou digno que você vá à minha casa. Libera uma palavra. E ele vai ser curado. Jesus olha e diz, nem em Jerusalém. O que ele estava dizendo em Jerusalém? O povo que busca a Deus, nem lá eu encontrei fé como essa. Não importa se ele era um centurião romano. A linguagem do Espírito é a linguagem da fé. Quando ele viu aquela fé, ele falou, pode ir, teu servo já está curado. E assim foi. E eles começaram a ver. Mas depois que Jesus, aqui nós estamos falando até chegar o dia da morte, certo? E hoje nós estamos no depois do terceiro dia. Depois do terceiro dia, Jesus vira para eles e diz em João 14:2, aquele que crê em mim fará coisas ainda maiores. Eu fico pensando na cabeça dos discípulos. Porque eu fico pensando, se fosse eu, gente, eles eram gente como a gente. Sério, de tudo que eu vi, a física não explica, ele bagunçou as leis da química, a matemática para ele é insana, ele faz um peixe aparecer com a moeda sem morrer engasgado com a moeda para Pedro pagar o imposto. Sério, não tem cérebro que entenda. E aí ele vira para esses homens e diz, vocês farão coisas maiores. Sério, minha cabeça já está bugada, certeza. Tipo, o que pode ser maior que isso? E aí ele diz, eu vou para junto do Pai. E agora vocês têm uma missão. Fiquem aqui, em Jerusalém, até vocês serem revestidos de poder. Porque ele diz assim, o Espírito que está sobre mim e me ungiu para fazer tudo isso. O Espírito que me ressuscitou dentre os mortos, eu vou liberar sobre vocês. E Jesus é levado aos céus. O que os discípulos fazem? Ficam em Jerusalém. Canta, ora, conversa, só não sai daí, fica aí. Até que de repente, Atos 2 diz, como um som de um vento impetuoso. O Espírito vem sobre eles e libera línguas, dons, poder e os capacita agora para eles serem os agentes de milagres. E eles estão naquele momento sendo embriagados pelo poder de Deus. E os judeus passam e dizem, rapaz, esse bando de doido a essa hora da manhã bêbado. Gente, por favor, vocês não têm mais juízo não? Pedro fala, ei, irmãos israelitas, nós não estamos bêbados, mas há algo acontecendo diferente de tudo que nós já ouvimos. E ele começa a discorrer sobre toda a escritura, dizendo, olha, Cristo morreu e ressuscitou, e agora o céu está tocando a terra. E ali naquela primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 vidas se rendem a Jesus. Na primeira pregação do pescador que era iletrado, mais de 3.000 se convertem. Uma explosão de fé começa a acontecer. Onde Deus está, onde o Espírito de Deus está, a fé começa a nascer. Sabe quando você vai ouvindo uma pregação e você fala, cara, eu não estou conseguindo acompanhar direito aqui, não estou entendendo tudo, mas aqui algo começa a... Meu Deus, eu acho que é verdade. Nossa, uma alegria. Nossa, aí tem um que fala, eu quero correr, eu quero pular. É o Espírito vivificando em nós uma fé inabalável. Então eles recebem mais de Deus, uma explosão de fé. E com a explosão de fé, nós entramos em um mundo de possibilidades. 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram, e eis que se fizeram novas, ou eis que tudo se fez novo. Tem uma frase de Calvino que ele diz, assim como pela morte de Cristo somos reconciliados, pela sua ressurreição fomos regenerados para uma nova vida
em Cristo. E eu gostei dessa frase, porque o que ele está dizendo? A morte nos redimiu, mas a ressurreição nos permitiu entrar em uma nova vida em Cristo Jesus. E aqui, em 1 Coríntios 15, o apóstolo está dizendo que tudo se faz novo. E tudo é tudo. Só que nós temos uma questão. É a nossa mente. A nossa mente ela vai funcionar por registros, pelo que eu já aprendi na vida. Mas o mundo de Deus não está preso à nossa mente. O mundo de Deus é um mundo onde tudo é possível. Basta você crer. Até lembrei, gente, de uma música daquele filme, O Príncipe do Egito. Só assim uma parte. Pode um milagre, enfim, acontecer. É só você acreditar. A fé é a linguagem do Espírito. Sem a cruz não há perdão. Mas sem a ressurreição não há nova vida. Sem a cruz não há remissão de pecados. Mas sem ressurreição não há vida em Cristo. E aí Jesus diz, coisas maiores vocês farão. E qual foi o grande lance daqueles discípulos? Eles acreditaram. Eles creram. Gente, coisas da minha cabeça, tá? Mas eu acho que a gente precisa tentar imaginar. Porque senão o texto fica longe da gente. Eu acredito que em alguns momentos eles se viam em dúvida. Passaram por muitas perseguições. Mas eu imagino um ao outro cutucando e falando, você lembra o que Jesus fez? Você lembra o que nós já vimos? Você lembra o que ele disse? Ele falou que ia morrer e ressuscitar e fez. Ele falou que ia fazer e fez. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é imutável. O tempo da nossa dificuldade é só a peregrinação, mas nós somos de lá. Nós andamos aqui como peregrinos, mas a nossa pátria é celestial. E eles começam a falar do que é eterno, porque isso traz vida. E eu imagino Pedro e João caminhando, indo para o templo, igual você veio para cá hoje. Um dia normal, fazendo o que nós costumamos fazer, nos reunir. Mas eles passam por um coxo sentado na escada do templo, que também era conhecido de todo mundo, o que quer dizer que ele estava ali há muito tempo. E ele olha para eles esperando receber o que ele sempre pedia, esmola. Mas Pedro e João estavam diferentes. Pedro e João disseram, olha, talvez há um tempo atrás eu te diria que eu só não tenho o que te dar. Mas hoje eu não tenho prata e ouro, mas eu tenho algo para te dar. No nome de Jesus, levanta e anda. E num salto, diz a Bíblia, aquele homem se pôs de pé. A ponto das pessoas olharem e dizerem, não era aquele que ficava na porta do templo? É ele. Mas agora tem discípulos que andam debaixo de uma fé que faz milagres, debaixo de uma fé que cumpre as palavras que já foram liberadas por Deus. Vamos para Atos 5, 14 e 16. E aonde tiver o nome de Pedro, eu quero que você imagine o seu. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Ruas, não estamos mais falando de templo. Imagina o seu caminho no dia a dia. Levavam enfermos às ruas para os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Diga todos. Todos eram curados. Não sei qual é o diagnóstico, eu não sei o que a ciência diz sobre ele. Eu não sei o que o homem conseguiu descobrir a respeito do que talvez você esteja vivendo. Eu sei que o céu sabe muito mais. Agora, o que é uma sombra? A sombra nada mais é do que a projeção de um corpo que tem uma luz. Pronto, olha aí. Eu não pensei nisso no primeiro culto, estou pensando agora. Pois é literalmente isso. É a projeção de um corpo que está sendo iluminado. A luz do mundo ilumina a sua vida. E o que projeta de você traz glória, salvação, cura e milagres. Coisas maiores. Não só toques agora, apenas uma sombra cura. Atos 19, 11 e 12.
Onde tiver Paulo, pense em você. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Pelas mãos dele eram extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Pelas mãos e pelos lenços. Agora a lei não respeita mais o corpo ter que estar presente. A lei do Espírito vai contrariando a física. A lei do Espírito vai trazendo o que é eterno ao que é temporário. E a nossa mente cria padrões e gera padrões. Por quê? Porque nós precisamos deles. Foi o cérebro que Deus nos deu para funcionar nessa peregrinação. E nós limitamos o que pode ou não acontecer, o que Deus pode ou não fazer, o que o meu dinheiro dá ou não para comprar, o que eu consigo ou não fazer, viver. Às vezes eu até quero viver algo muito bom na minha casa, com a minha família, mas algo dentro de mim foi registrado de que não dá, não é possível, isso não existe. Sempre tem que ter briga, tem que ter separação, tem que ter problema. Esses são os registros. E nós tentamos colocar Deus dentro dos nossos limites. Deus, você pode fazer assim. A gente tenta dar umas dicas, e eu digo a gente porque eu também dou. Deus, ó, se você fizer assim é uma boa ideia. E a gente vai tentando botar Deus dentro dos nossos limites. Mas quando Jesus ressuscita, Ele abre um novo e vivo caminho, que agora nos possibilita entrar no mundo dele, com os limites dele, com as possibilidades dele. Então, se necessário for abrir mar, ele abre. Se for preciso fazer o sol parar, quer dizer a terra, né? Porque a terra que gira, para. Se for preciso tirar a moeda da boca do peixe, ele tira. Se for preciso tirar a água da rocha, ele... Esse é o nosso Deus, que tudo pode. Depois do terceiro dia, tudo muda, porque a morte é vencida, a fé explode e um mundo de possibilidades se abre. O evangelho da graça na sua vida não termina com está consumado, ele continua com ele vive e reina para sempre e sempre. Foi consumado, está selado, mas ele vive. E porque ele vive, podemos crer no amanhã. Porque ele vive, as doenças fogem da nossa presença, fogem dos nossos corpos. Porque ele vive, nós podemos viver uma vida diferente dos registros que tem aqui dentro. Porque ele vive e abriu um caminho para um mundo que não aparece, mas é real. A nossa vida pode ser totalmente diferente. Agora eu queria que você fechasse um pouco os seus olhos. Nós vamos fechar os olhos naturais e Deus vai abrir os olhos do seu coração, os olhos da fé. E eu quero que você veja como é a sua vida no mundo onde tudo é possível. Como é a sua vida se você não tiver o problema que você está enfrentando hoje? Como é a sua vida se os diagnósticos forem rasgados? Como é a sua vida se as enfermidades forem embora? Como é a sua vida se o medo for afugentado do seu caminho? Como é a sua vida se tudo for possível? Como é a sua vida se você não andar mais pelas suas possibilidades, mas pelo que Cristo pode? Como é o seu casamento no mundo em que tudo é possível? Como é a sua mente, as suas emoções? Como seria a sua vida se você estivesse convicto de que tudo está resolvido? Com os olhos da fé, veja o milagre que você precisa. Um dia aquela mulher disse dentro de si: se tão somente eu tocar a orla do seu manto, eu sei, eu tenho certeza, eu serei curada. Maria um dia sabia que se Jesus voltasse a tempo, curava Lázaro.
mas mesmo depois de morto, Ele foi poderoso para ressuscitar. Como seria se Deus ressuscitasse os seus sonhos nessa manhã? Esse é o mundo das possibilidades, esse é o mundo do nosso Deus. A cruz abriu o acesso. Você pode entrar, você pode acessar, você pode receber. Coloque-se de pé, nós vamos adorar. E enquanto nós adoramos, permaneça com os olhos da fé abertos, porque há anjos passeando nesse lugar. Deus está liberando vitória sobre nós essa manhã. Deus está mudando destinos. Talvez Ele só passe do seu lado, mas talvez você seja como aquela mulher dizendo: hoje é meu dia, hoje é o meu dia, é para mim, eu creio, eu confio. O time profético vai estar aqui na frente. Aqueles que desejarem receber oração podem vir, mas eu quero te dizer, Jesus liberou sobre os discípulos o poder que habitava e habita nele. Nós somos a igreja. O poder dele está em você. Você hoje é um agente de milagres. O que eu quero dizer com isso? Que conforme a sua declaração e a sua fé, o mundo invisível se torna visível aos seus olhos. Existem milagres que são rápidos. Existem milagres que você vai ver dia a dia até ele estar completo. Há uma atmosfera de glória, de poder. Depois do terceiro dia tudo muda. Creia nisso, tudo pode mudar na sua história. E enquanto adoramos, deixa Deus tocar você, seu coração. Se você puder, feche os seus olhos, faça a sua oração, libere o seu clamor, erga a sua voz, chame por Ele, toque nele, creia com todo o seu coração. Ele está passeando por aqui. Se você puder, feche os seus olhos. A fé é a linguagem do Espírito. Cala todo medo em mim. Eu creio em ti. Com os olhos da fé, eu creio. Veja o milagre que você precisa. És o Deus. Com os olhos da fé, veja aquele que morreu e ressuscitou. Eu creio em ti. Eu creio. És o Deus. Deus do impossível. Estende a mão pra mim, estende a mão pra mim. Mande o medo embora
precisa de cura, receba. Espírito de Deus, passei aqui hoje. Torna visível o que ainda não aparece, Deus. Uma chuva de fé, de esperança, de coragem. Venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste em vida está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste em vida. És invencível, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Vamos uma vez declara a morte venceu. Deus está ressuscitando sonhos. O céu proclama a tua glória, pois ressuscitaste em vida. És invencível, hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Cante forte isso. Poderoso esse nome é. Chame por Ele. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome. Nós vamos cantar de novo esse poderoso, esse nome é. Eu quero que você cante com todo o fôlego de vida que é em você. Me veio aqui como se Deus estivesse estourando uma bomba. E enquanto nós dizemos que Ele é poderoso, Deus vai estar rompendo o que Ele precisa romper na sua vida, na sua história, na sua mente, no seu espírito. Às vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas algo celestial está acontecendo agora. Então, com fé, erga a sua voz mais alto que você puder. Declare que Ele é poderoso. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome
lugares onde tudo é possível, tudo é real, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória pelos séculos dos séculos. Os anjos, os homens, os seres celestiais te adoram e declaram que não há